Eu estava jantando com a minha família. Meu genro olhou para mim e disse em voz alta: "Será que essa velha inútil vai comer tudo de novo?" A mesa inteira riu. Eu me levantei devagar, limpei a boca e disse: "Com licença." Na manhã seguinte, o banco ligou para ele. Mas deixe-me contar como cheguei àquele momento, porque naquela noite, enquanto todos riam, algo dentro de mim parou de se quebrar e começou a endurecer. Eu me chamo Sofia Mendes. Tenho 70 anos, 3 filhos, 7 netos e uma história que nunca pensei que teria que contar. Durante décadas, fui a mulher que dava tudo sem pedir nada em troca. A que cozinhava para 20 pessoas todo domingo. A que cuidava de netos doentes enquanto os pais trabalhavam. A que emprestava dinheiro sem recibos assinados porque a família não precisa de papéis. Aquele jantar de quinta-feira foi na casa onde vivi com meu esposo, Hélio, por 42 anos. A mesma casa onde criei meus filhos, onde pendurei as fotos de cada aniversário, cada formatura, cada batizado, as paredes cor de terracota que pintei eu mesma quando ainda tinha forças para subir numa escada. A mesa de jantar de madeira maciça que compramos com o primeiro salário de Hélio como engenheiro. Mas naquela noite, sentada na minha própria mesa, me senti como uma intrusa. Valéria, minha filha caçula, tinha preparado moqueca de frango. Sebastião, o marido dela, estava sentado na cabeceira. Meu lugar. O lugar onde Hélio se sentava toda noite durante 4 décadas, agora era dele. Eu ocupava uma cadeira no canto, perto da cozinha, como se fosse a empregada esperando ordens. Os netos, Mateus, de 12 anos, e Regina, de 9, estavam grudados nos celulares. Nem sequer levantaram a cabeça quando serviu o arroz. Valéria parecia cansada, com olheiras fundas e o cabelo preso num coque frouxo. Sebastião usava uma camisa nova, marca cara, dessas que custam o que eu gastava em alimentos para a semana inteira. Comecei a me servir uma segunda porção de moqueca, só um pouquinho mais. Eu cozinhava há anos, mas agora raramente comia à vontade na minha própria casa. Sempre sentia que atrapalhava, que ocupava espaço, que gastava recursos que não me pertenciam. Foi então que Sebastião soltou aquelas palavras. Será que essa velha inútil vai comer tudo de novo? O garfo congelou na minha mão. Olhei em volta da mesa. Mateus sorriu olhando o celular. Regina sufocou uma risadinha. Valéria, minha Valéria, baixou o olhar para o prato e não disse nada. Nada. Sebastião riu mais forte, como se tivesse acabado de contar a melhor piada do mundo. É brincadeira, sogra. Não se zangue. Mas é que a senhora repete e depois reclama que a barriga está doendo. Minha garganta ardia, não pela moqueca, mas pelas palavras que eu queria gritar e não conseguiam sair. Limpei a boca com o guardanapo de tecido, aquele que bordei há 30 anos com as iniciais da minha família. Deixei o garfo sobre o prato com cuidado, fazendo o mínimo de barulho possível. Levantei-me. Com licença. Ninguém respondeu. Ninguém perguntou se eu estava bem. Enquanto subia as escadas para o meu quarto, o menor da casa, o que antes era o quartinho de costura, ouvi que voltaram a rir. Alguém ligou a televisão. Fechei a porta. Sentei-me na cama que rangia toda vez que eu me movia. E ali na escuridão, com o gosto da moqueca ainda na boca, tomei a decisão mais importante da minha vida. Chega. Peguei meu celular, um modelo antigo que Mateus havia chamado de pré-histórico, no mês passado. Procurei um número que eu não discava desde o funeral de Hélio. Dr. Maurício Azevedo, meu advogado, o mesmo que redigiu o testamento do meu marido, o que sabia cada detalhe do que eu possuía. Disquei. 3 toques. 4. Sofia? O que houve, Maurício? Preciso que nos vejamos amanhã, logo de manhã. E traga todos os documentos, todos. Houve um silêncio do outro lado. Depois, com a voz séria. Tem certeza? Olhei para a porta fechada. Lá embaixo se ouvia um filme de ação. Explosões, gritos, risadas. Mais certeza do que nunca. Desliguei. Respirei fundo e pela primeira vez em 5 anos, desde que Hélio morreu e deixei Valéria e Sebastião me ajudarem com tudo, senti algo parecido com clareza. Eu não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que aquela humilhação seria a última. Porque o que Sebastião não sabia, o que nenhum deles sabia, é que a velha inútil havia construído um patrimônio que eles mal podiam imaginar. E amanhã eu começaria a protegê-lo. Se esta história está tocando seu coração,
Se inscreva no canal para que continue me acompanhando neste relato, porque o que vem, nem eu mesma vi. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto rachado do meu quarto, escutando os sons de uma casa que já não parecia minha. A televisão se apagando depois da meia-noite, os passos de Sebastião subindo as escadas, a porta do quarto principal se fechando, aquele que foi o meu quarto durante 42 anos. Levantei antes do amanhecer, 5 horas da manhã. Lá fora ainda estava escuro, mas eu já não podia ficar quieta. Abri a gaveta do criado mudo e peguei uma caixa de metal enferrujada, a mesma que guardava desde que me casei. Dentro havia documentos que eu não revisava desde o funeral de Hélio. Eu precisava me lembrar de quem eu era antes de me tornar a sombra que vivia no canto da sua própria casa. Meu nome completo é Sofia Mendes Carvalho. Eu nasci em Ouro Preto em 1955. Estudei contabilidade quando as mulheres da minha geração mal terminavam o primário. Me formei com menção honrosa. Trabalhei numa firma de auditoria durante 15 anos antes de o meu primeiro filho nascer. Quando me casei com Hélio, ele era um engenheiro civil recém-formado que mal ganhava para pagar o aluguel de um apartamento de 2 quartos. Eu continuava trabalhando. Minha renda pagou a entrada desta casa, os primeiros móveis, a primeira caminhonete que tivemos. Mas ninguém se lembra disso. Para os meus filhos, papai sempre foi o provedor. Eu era só a mamãe, a que preparava o café da manhã e revisava os deveres. O que eles nunca souberam é que quando o Hélio começou a construtora dele, eu era a sócia dele. Não de nome, porque naquela época as mulheres não eram levadas a sério nos negócios, mas eu fazia a contabilidade. Eu negociava com fornecedores. Eu encontrava as brechas fiscais que nos economizavam milhares de reais a cada ano. Cada real que Hélio ganhava, eu o multiplicava com investimentos inteligentes. Comprei um local comercial nos Jardins quando ninguém queria investir ali. Hoje vale 3 vezes o que paguei. Adquiri ações de empresas que mal começavam. Algumas faliram, outras cresceram tanto que me deram retornos de 300%. Quando Hélio morreu, há 5 anos, de um infarto fulminante, eu desabei. Perdi meu companheiro de vida, meu confidente, o único que sabia quanto valia meu trabalho, embora ninguém mais o visse. E naquele momento de fraqueza cometi o maior erro da minha vida. Dei-lhes acesso a tudo. Valéria veio ao funeral com Sebastião, me abraçou chorando e disse: "Mãe, não se preocupe com nada. Nós cuidamos de tudo." E eu, destroçada, acreditei. Assinei uma procuração limitada para que ela pudesse me ajudar com os trâmites bancários, com as escrituras, com os pagamentos de serviços. Só para a senhora não ter que se mover tanto, mãe. Você não está mais em idade para essa correria. Sebastião sugeriu que eles se mudassem para eu não ficar sozinha nesta casa tão grande. Aceitei. Pensei que seria temporário. 3 meses, talvez 6. Já se passaram 5 anos. Pouco a pouco, deixei de tomar decisões. Sebastião opinava sobre tudo. "Sogra, melhor não renovar esse CDB. O banco tem taxas muito baixas. Não se preocupe com o IPTU. Eu pago com o seu cartão. Para que a senhora quer sair? Eu trago o que precisar." Convenci-me de que estavam cuidando de mim, de que eu era um peso e deveria ser grata por me aturarem. Mas naquela manhã, com os documentos estendidos sobre a minha cama, vi a verdade com clareza brutal. A casa no meu nome. Escrituras originais guardadas em um cofre que só eu podia abrir. 2 locais comerciais nos Jardins, no meu nome, alugados a um café e a uma boutique, rendas mensais de 38 mil reais que eram depositadas em uma conta que Valéria administrava por mim. Uma conta de investimento no Itaú, em reais, que gerava juros que eu nunca mais tinha visto. E o dado que me tirou o ar. Há 2 anos, Sebastião me pediu para avalizar um empréstimo empresarial. "É só um trâmite, sogra. Preciso de um aval para abrir minha oficina mecânica. Não vai usar 1 centavo do seu dinheiro." Eu juro. Eu o avalizei. 780 mil reais. A oficina faliu em 8 meses. Sebastião me disse que teve má sorte com um sócio, que me pagaria cada real, que só precisava de tempo. Nunca vi 1 centavo de volta e o banco nunca me cobrou porque Sebastião havia continuado pagando as parcelas mínimas com o meu dinheiro, o dinheiro dos meus aluguéis, o que supostamente Valéria administrava. Senti que as paredes se fechavam sobre mim. Durante 5 anos eu havia estado cega, confiando.
acreditando que minha família me protegia quando na verdade estavam me esvaziando pouco a pouco. O SUV de luxo de Sebastião, o celular de último modelo de Valéria, as aulas de inglês caras dos netos, a reforma da cozinha que precisávamos urgente, tudo pago com meus recursos enquanto eu usava roupa de 10 anos atrás e comprava o sabão mais barato do supermercado. Guardei os documentos na minha bolsa, uma bolsa de tecido puída que Mateus havia chamado de bolsa de indigente na semana passada. Desci as escadas. Na cozinha, Sebastião tomava ovos mexidos com bacon enquanto via as notícias no tablet. Valéria passava o ferro no uniforme de enfermeira. As crianças ainda dormiam. Bom dia, disse com a voz mais neutra que pude. Sebastião nem sequer levantou a cabeça. Tem café no fogo. Servi-me. O café estava frio. Ninguém havia deixado para mim. Vou sair um pouco, anunciei. Tenho uns trâmites pendentes. Trâmites? Valéria franziu a testa. Que trâmites, mãe? Se quiser, eu te acompanho. Não é necessário, filha. Só vou ver o Dr. Maurício. Sebastião finalmente levantou a vista. Seus olhos se apertaram. O advogado. Para quê? Sorri. Um sorriso pequeno, tranquilo. Coisas de velho, papéis chatos. Peguei minha bolsa e saí antes que pudessem fazer mais perguntas. Lá fora, o sol mal começava a aquecer o asfalto. Caminhei 3 quarteirões até a avenida principal e parei um táxi. Para o escritório Azevedo e Associados, por favor. Enquanto o táxi avançava entre o trânsito matinal, tirei o celular e voltei a olhar os extratos de conta que havia impresso em silêncio na noite anterior, quando todos dormiam. Os números não mentiam. Em 5 anos, havia emprestado à minha família mais de R$1 milhão entre o aval do empréstimo, os pagamentos de reformas, os gastos diários que Sebastião carregava na nossa conta compartilhada e nunca, nem uma única vez, me perguntaram o que eu precisava. O táxi parou em frente a um edifício de vidro. Paguei e subi ao 4º andar. A recepcionista me reconheceu de imediato. Senhora Carvalho, o Dr. Maurício está à sua espera. Entrei no escritório. Dr. Maurício tinha 73 anos, cabelo completamente branco e um olhar que havia visto 1000 famílias se destruírem por dinheiro. Sofia, disse levantando-se para me abraçar. Conte-me tudo. E ali, sentada em frente à escrivaninha de mogno, com o contrato de aval estendido à minha frente, contei-lhe cada humilhação, cada desprezo, cada comentário envenenado disfarçado de piada. Quando terminei, Dr. Maurício juntou as mãos sobre a mesa. O que você quer fazer? Respirei fundo. Quero recuperar minha vida e quero que eles aprendam que dignidade não se negocia, nem mesmo com a família. Dr. Maurício assentiu lentamente, depois abriu uma pasta e começou a tirar documentos. Então, vamos começar por aqui. Dr. Maurício estendeu os documentos sobre a mesa dele como um cirurgião preparando seus instrumentos. Cada papel representava uma decisão. Cada assinatura que eu pusesse seria um passo em direção a algo que me aterrorizava e me libertava ao mesmo tempo. Sofia, antes de fazer qualquer movimento, preciso que entenda algo, disse ele com a voz firme. Uma vez que você começar, não há volta. Sua família vai reagir, provavelmente mal. Você está preparada para isso? Pensei na risada de ontem à noite, nos olhos de Valéria baixando o olhar, em Sebastião sentado no lugar de Hélio como se sempre tivesse pertencido a ele. Estou preparada. Passamos 3 horas revisando cada detalhe. Dr. Maurício me explicou opções que eu não sabia que tinha, direitos que havia esquecido que possuía. Primeiro, o aval do empréstimo. Como Sebastião nunca havia me informado oficialmente sobre o estado real da sua dívida e como eu assinei sob informação falsa, ele disse que o negócio ia bem quando já estava falido, eu podia retirar meu aval. O banco teria que reestruturar a dívida apenas com Sebastião como responsável. Vão ligar para ele em 48 horas, advertiu o Dr. Maurício. Quando virem que ele não tem mais respaldo, vão exigir garantias ou pagamentos imediatos. Perfeito. Segundo, a procuração que dei a Valéria era limitada. Ela podia fazer transações sim, mas não vender propriedades nem tomar empréstimos em meu nome. No entanto, essa procuração podia ser revogada a qualquer momento. Se você revogar a procuração, ela não poderá mais tocar nas suas contas, nem nos aluguéis, nem nos investimentos. Minha mão tremeu sobre o documento. Revogar a procuração da minha própria filha. Dizer a ela que eu não confiava.
Mas eu realmente confiava ou só tinha medo de ficar sozinha? O que acontece com a casa? Perguntei. Eles moram lá comigo. Dr. Maurício se reclinou na cadeira. A casa é sua. Eles são seus convidados. Você pode pedir que se retirem a qualquer momento. Legalmente, você tem todo o direito. Convidados. Na minha própria casa, minha filha e meu genro eram apenas convidados. Dê-me tempo para pensar nisso, eu disse. Não quero deixar Valéria na rua. Ela ainda é minha filha. Claro. Mas, Sofia, você também não merece viver como prisioneira no seu próprio lar. Assinei os primeiros documentos. Retirada do aval, revogação da procuração. Dr. Maurício os carimbou e os entregaria ao banco e ao cartório naquela mesma tarde. Mais uma coisa, eu disse antes de sair. Preciso mudar meu testamento. Dr. Maurício levantou uma sobrancelha. O que tem em mente? Quero criar um fideicomisso para os meus netos. Algo que nem Valéria nem Sebastião possam tocar. Que só sirva para educação, faculdade, livros, cursos, mas que não possam usar um centavo para eles. Inteligente. Quanto? Fiz números mentais. 1.500 mil reais da minha conta de investimentos. Dr. Maurício assobiou baixinho. Isso vai doer quando descobrirem. Que doa. Meus netos merecem um futuro. Os pais deles merecem uma lição. Saí do escritório depois das 14 horas. Não tinha comido nada, mas não sentia fome. Eu tinha algo melhor. Um plano. Caminhei pela cidade sem rumo fixo. Precisava pensar, processar, decidir o quanto estava disposta a lutar. Parei em frente a uma igreja pequena, a paróquia de São Miguel. Entrei. O cheiro de incenso e cera de velas me envolveu como um abraço da minha infância. Sentei-me em um banco do fundo e olhei para o altar. Hélio, sussurrei. Quem dera você estivesse aqui. Você sempre sabia o que fazer. Mas Hélio não estava, e eu havia passado 5 anos esperando que alguém mais resolvesse minha vida. Fechei os olhos. Lembrei-me de fragmentos dos últimos anos. Não apenas a humilhação de ontem à noite. Havia sinais há muito tempo. O aniversário de 68 anos que ninguém lembrou. Sebastião organizou um churrasco naquele dia para ver futebol com os amigos. Nem sequer me perguntou se eu queria convidar alguém. O Natal passado, quando comprei presentes para todos com o meu dinheiro, e eles me presentearam com um suéter tamanho extra grande, para a senhora ficar confortável, sogra. Era horrível, cor de mostarda com uma rena bordada. Usei uma vez para não ser rude e depois o guardei no fundo da gaveta. Às vezes que eu descia para a sala e Sebastião mudava de canal sem perguntar o que eu estava vendo. A senhora já viu o suficiente, sogra. Agora é a vez do meu programa. As refeições onde eu servia a todos primeiro e quando chegava a minha vez de comer, a comida já estava fria. Ninguém nunca esperou por mim. Os comentários. Deus, os comentários. Você já está muito velha para isso. É melhor ficar em casa. Não vá se cansar. Deixa que eu faço. A senhora já não entende como isso funciona. Ai, sogra, a senhora e essas ideias dos anos 50. Pequenas punhaladas disfarçadas de preocupação, e eu as aceitei todas, uma por uma, porque tinha medo. Medo de incomodar, medo de que me deixassem sozinha, medo de ser a mãe amargurada que ninguém quer visitar. Mas ontem à noite, quando a mesa inteira riu de mim, algo mudou. Entendi que eu já estava sozinha, que viver rodeada de gente que te despreza é pior do que viver em digna solidão. Abri os olhos. Uma idosa acendia uma veladora em frente à Nossa Senhora Aparecida. Tinha a minha idade, talvez mais, mas se movia com propósito, com calma, como alguém que sabia exatamente quem era. Eu queria ser como ela. Levantei-me, pus 20 dares na caixa de esmolas e saí da igreja com uma clareza cristalina. Peguei um táxi de volta para casa. Eram quase 17 horas. Quando entrei, a casa estava em silêncio. Valéria não tinha chegado do turno no hospital. Sebastião provavelmente estava na oficina ou em algum bar com os amigos. Os netos na escola. Subi para o meu quarto e peguei uma mala velha do armário, a mesma que usei na minha lua de mel, há quase 50 anos. Comecei a arrumar roupas. Não muitas, só o essencial. Eu não ia embora ainda, mas precisava ter tudo pronto para quando chegasse a hora. Guardo também os documentos importantes em uma pasta, cópias de tudo o que assinei hoje, os extratos de conta, as escrituras das propriedades, tudo. Às 19 horas, ouvi a porta principal se abrindo. Vozes. Sebastião havia chegado. Desci para preparar o jantar, como sempre.
Agi normal. Servi caldo de feijão e torradas. Pus a mesa, chamei todos. Jantamos em silêncio desconfortável. Sebastião me olhava de esguelha, como se soubesse que algo havia mudado, mas não pudesse identificar o quê. Como foi com o advogado? Perguntou Valéria. Bem, só atualizei uns papéis. Que papéis? Sorri. Coisas chatas, filha. Nada importante. Mentira. Era a coisa mais importante que eu havia feito em anos. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei meu celular. Dr. Maurício havia me enviado uma mensagem. Documentos entregues. O banco receberá a notificação amanhã logo cedo. Prepare-se. Respondi. Pronta. Apaguei a luz e pela primeira vez em 5 anos, dormi sem aquele nó no estômago. Porque eu sabia que amanhã, quando o banco ligasse para Sebastião, quando ele descobrisse que a velha inútil havia tirado sua rede de segurança, tudo mudaria. E eu estaria pronta para o que viesse. Que a verdadeira guerra não começa com gritos, começa com silêncio, com decisões tomadas em segredo, com recuperar o poder que te tiraram enquanto você dormia. E eu acabara de acordar. Acordei às 5h30. Nem sequer o despertador tocou. Meu corpo sabia que hoje era o dia. Tomei banho, vesti uma calça de linho bege e uma blusa branca simples. Nada de especial. Queria parecer exatamente como sempre. A avó invisível que prepara o café da manhã e não causa problemas. Desci para a cozinha, pus o café para ferver, peguei ovos, feijão tropeiro, tortilhas, substituindo por algo brasileiro. Aqueci o fogão a lenha, substituindo o comal por algo brasileiro, mas mantendo a ideia do aquecimento da comida. Mudei para aqueci o pão na chapa. Os movimentos eram automáticos depois de décadas da mesma rotina, mas hoje era diferente. Cada ação tinha um peso distinto, como se estivesse preparando minha última refeição como a Sofia submissa, a que abaixava a cabeça e pedia perdão por existir. Às 7h, Sebastião desceu primeiro. Estava usando uma camiseta da oficina que fechou há meses, mas continuava usando como se ainda fosse dono de algo. Sentou-se na cabeceira sem cumprimentar, pegou o café e começou a revisar o celular. Bom dia, disse com voz neutra. Ele grunhiu algo ininteligível. Servi o prato dele. Ovos mexidos, feijão tropeiro, 3 pães na chapa quentinhos. Coloquei à sua frente. Ele nem sequer levantou a cabeça. Valéria desceu 15 minutos depois. Estava com o cabelo molhado e o uniforme de enfermeira amarrotado. Cheirava a creme de calêndula barato e cansaço. Ai, mãe, não precisava se incomodar, disse, mas já estava se servindo café. Não é incômodo. Mentira. Tudo era incômodo ultimamente. Mas ainda não era hora de dizer. Os netos desceram arrastando os pés. Mateus com fones de ouvido, Regina bocejando. Sentaram-se sem cumprimentar, pegaram os pratos, comeram em silêncio enquanto olhavam seus celulares. A mesa estava cheia de gente e eu me sentia completamente sozinha. Sebastião terminou o café da manhã e finalmente falou. Escuta, sogra, preciso que você me assine uns papéis hoje. Levantei a vista. Que papéis? Do banco. Estão renovando o contrato do empréstimo e precisam da sua assinatura atualizada como avalista. Algo frio percorreu minhas costas. Então ele já sabia, ou estava prestes a descobrir. Que empréstimo? Perguntei fingindo confusão. O da oficina. O que você assinou há 2 anos, sabe? O tom dele era impaciente. Ah, esse. Tomei um gole de café. E como vai a oficina? Ele se tensionou. Bem, vai bem. Sério? Porque faz meses que você não me conta nada. Valéria interveio nervosa. Mãe, a oficina passou por uma maré ruim, mas Sebastião está trabalhando para recuperá-la. Por isso precisa renovar o empréstimo. Entendo. Assenti devagar. E quanto deve ainda? Sebastião apertou a mandíbula. Isso é entre o banco e eu, sogra. Só preciso da sua assinatura. Claro, mas se vou assinar, preciso saber quanto estou avalizando. 780 mil. O mesmo de antes. Mentira. Dr. Maurício havia me mostrado o saldo real. 1.200 mil rários com juros acumulados. Sebastião havia refinanciado 2 vezes sem me dizer. E cada vez a dívida crescia. Já vejo, eu disse tranquilamente. Deixa eu pensar. Pensar? Sebastião deixou o garfo com força sobre o prato. Não há nada para pensar. Você já assinou antes. É só renovar. Sim, mas antes não tinham me explicado direito. Agora quero entender melhor antes de assinar algo. O rosto dele ficou vermelho. Não posso acreditar nisso.
Depois de tudo o que fizemos por você, damos casa, comida, cuidamos de você e agora você vem com essa. O ar se tornou denso. Os netos pararam de olhar os celulares. Valéria ficou pálida. Sebastião, começou Valéria. Não, Valéria. Deixa eu falar. Ele se virou para mim. Olha, sogra. Eu vou ser claro porque já estou cansado de rodeios. Essa casa precisa de muita coisa. Goteiras no telhado. O encanamento do banheiro está velho. O quintal está uma bagunça. Temos planos de reformar, de fazer disso um lugar decente de novo. Reformar com o meu dinheiro na minha casa. E qual é a minha opinião sobre esses planos? Perguntei suavemente. A senhora... Ele riu, uma risada curta, amarga. Sogra, com todo o respeito, você já não está mais em idade para essas coisas. Por isso estamos aqui, para cuidar do que a senhora já não pode fazer. Já vejo. Deixei minha xícara sobre a mesa com cuidado. Então, eu não sou parte das decisões. Sou só a que assina os papéis, não é? Não é assim, mãe, interveio Valéria. Claro que você conta. É só que você sabe como é. Sebastião entende de construção, de negócios. Nós só queremos ajudar. Ajudar. Essa palavra de novo. Está bem, eu disse levantando-me. Vou sair um pouco. Tenho algumas coisas para fazer. Sair para onde? Sebastião franziu a testa. Caminhar para esfriar a cabeça. E os papéis eu vejo quando voltar. Peguei minha bolsa e saí antes que ele pudesse continuar me questionando. Caminhei 4 quarteirões até uma cafeteria pequena. Sentei-me junto à janela e pedi um café com leite. Peguei meu celular. Tinha uma mensagem do Dr. Maurício. O banco acaba de receber a notificação oficial. Vão ligar para Sebastião entre hoje e amanhã para informá-lo de que você não conta mais como avalista. Prepare-se para a tempestade. Respondi. Já começou. Ele quis que eu assinasse uma renovação do empréstimo esta manhã. Nem sequer sabe que já não estou no contrato. Típico. Queria se assegurar antes que o banco ligasse. Não assine nada, Sofia. Nada. Não vou. Apaguei o celular. Olhei pela janela. As pessoas passavam apressadas. Escriturários a caminho do trabalho. Crianças com mochilas a caminho da escola. Todos com suas vidas, seus problemas, suas batalhas silenciosas. Quantas mulheres como eu havia lá fora? Quantas avós vivendo em suas próprias casas como convidadas indesejadas? Quantas assinando papéis que não entendiam porque a família sabe o que é melhor? Fiquei naquela cafeteria 2 horas, não porque tivesse medo de voltar, mas porque precisava fortalecer minha resolução. Lembrar a mim mesma que o que estava fazendo não era crueldade, era justiça, era dignidade, era recuperar o que haviam me tirado lentamente com sorrisos e palavras doces envenenadas. Quando voltei para casa, perto do meio-dia, Sebastião estava na sala caminhando de um lado para o outro com o telefone grudado na orelha. A voz dele era tensa. Sim, eu entendo, mas deve haver um erro. Não, eu tenho o aval da minha sogra. Como assim foi revogado? Quando? Ele me viu entrar. Os olhos dele se apertaram. Espere um momento, disse para quem estava no telefone. Tampou o bocal e me olhou fixamente. Você foi ao banco? Não, ao cartório. Fui com o meu advogado para atualizar meus documentos. Eu te disse ontem. Que documentos? Os meus, Sebastião. Minhas propriedades, minhas contas, meus avais. Ele ficou branco, depois vermelho, depois de uma cor púrpura que me fez pensar que ele teria um infarto ali mesmo. Você tirou o aval. A voz dele era um sussurro áspero. Sim. Por quê? Gritou. O telefone quase caiu da mão. Valéria saiu correndo da cozinha. O que está acontecendo? Por que estão gritando? Sebastião apontou para mim com um dedo trêmulo. Sua mãe acabou de destruir minha vida. É isso que está acontecendo. Valéria olhou para mim confusa. Mãe, o que você fez? Respirei fundo. Este era o momento. O ponto sem retorno. Retirei meu aval do empréstimo do Sebastião e revoguei a procuração que te dei há 5 anos. A partir de hoje, ninguém administra meu dinheiro, exceto eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E nesse silêncio, vi como se desmoronava a máscara da família perfeita que havíamos fingido ser. Sebastião desligou o telefone, suas mãos tremiam. Valéria estava paralisada no meio da sala, olhando para mim como se eu tivesse acabado de criar uma segunda cabeça. Você não pode fazer isso, disse Sebastião. A voz dele soava estranhamente calma, calma demais. Você assinou um contrato, um compromisso baseado em mentiras.
respondi. Você me disse que a oficina ia bem, que só precisava de um aval temporário, que me pagaria em 6 meses. E eu ia pagar. Passaram-se 2 anos, Sebastião. E você não só não me pagou, como a dívida cresceu de R$ 780 mil, PARA, R$ 780 mil, para R$ 1.200 mil. Você achou que eu não ia descobrir? Valéria ofegou. 1.200 mil? Sebastião girou para ela. É mais complicado que isso, Valéria. Os juros, o refinanciamento, os gastos operacionais. Você mentiu, interrompi os dois. E usou minha confiança para continuar se endividando enquanto vivia na minha casa sem pagar aluguel, comendo minha comida, gastando o dinheiro das minhas propriedades. Sua casa! Sebastião explodiu finalmente. Nós mantivemos esta casa. Eu pago o gás, a luz, a água, com o dinheiro dos aluguéis dos meus locais comerciais. Eu disse firmemente. 38 mil reais mensais que são depositados em uma conta que Valéria supostamente administrava para mim. Sabe quanto eu vi desse dinheiro em 2 anos? Nada. 0 reais. Valéria se deixou cair no sofá. Mãe, nós usávamos esse dinheiro para os gastos da casa. Para todos. Eu pensei que estava certo. Pensei que era o que você queria. Você nunca me perguntou o que eu queria. Porque você nunca dizia nada, gritou Sebastião. Sempre aí, calada, cozinhando, limpando. Como íamos saber que você tinha problema com algo se nunca falava? Anteontem no jantar eu falei. Você me chamou de velha inútil e a mesa toda riu. Esse foi o meu sinal de que falar não servia de nada. Sebastião apertou os punhos. Foi uma piada. Uma maldita piada. Pois eu não ri. Fez-se um silêncio denso. Mateus e Regina haviam aparecido nas escadas escutando tudo. Regina tinha lágrimas nos olhos. Mateus parecia assustado. Mãe, disse Valéria com a voz embargada. O que você vai fazer? Vai nos expulsar? A pergunta flutuou no ar como uma faca suspensa. Não, respondi finalmente. Não hoje, mas as coisas vão mudar radicalmente. O que isso significa? Perguntou Sebastião com desconfiança. Significa que esta conversa vamos terminar com o meu advogado presente amanhã às 10 horas da manhã no escritório dele. Os dois. Eu não vou a escritório nenhum, disse Sebastião. Não tenho que prestar contas a você. Então, na segunda-feira, eu começo o processo legal de despejo e o processo pela dívida de $1.200 mil que você deve, mais juros. Você decide. O rosto dele se contraiu em uma careta de raiva e impotência. Você está me ameaçando. Estou te pondo limites. Algo que deveria ter feito há 5 anos. Peguei minha bolsa e subi para o meu quarto. Minhas pernas tremiam, mas não parei até fechar a porta. Sentei-me na cama e respirei fundo 3 vezes. 4, 5. Eu tinha feito. Tinha dito tudo. Não havia volta. Meu celular vibrou. Doutor Maurício. Como você está? Explodiu tudo? Explodiu. Eu disse a eles, reunião amanhã no seu escritório às 10 horas. Perfeito. Tenho todos os documentos prontos. Extratos de conta, contratos, comprovantes. Eles não vão poder negar nada. Obrigada, Maurício. Sofia, você está bem? Pensei. Eu estava bem. Acabara de dinamitar meu relacionamento com minha filha e meu genro. Provavelmente havia traumatizado meus netos. Minha casa parecia um campo de batalha. Mas também, pela primeira vez em anos, eu me sentia viva. Estou assustada. Mas bem, respondi. Isso é normal. Você está se saindo perfeitamente. Desliguei e olhei ao redor do meu pequeno quarto. A mala que eu havia arrumado continuava debaixo da cama. Talvez logo eu precisaria dela. O resto do dia transcorreu em um silêncio gelado. Ninguém desceu para comer. Eu preparei sopa de lentilha só para mim. Comi na cozinha, olhando pela janela para o quintal, onde Hélio havia plantado um limoeiro que já não dava frutos. Às 20 horas, ouvi Sebastião e Valéria discutindo no quarto deles. Gritos abafados, soluços, mais gritos. Às 21 bateram na minha porta. Sim, Valéria entrou sozinha. Estava com os olhos inchados e vermelhos. Sentou-se na beirada da minha cama sem pedir licença. Por que você não me disse que se sentia assim? Perguntou com a voz embargada. Eu te disse 1000 vezes, com silêncios, com olhares, com sair da mesa. Você não queria ver. Não é justo, mãe. Você não pode me culpar por tudo. Eu não te culpo por tudo. Te culpo por escolher um homem que me humilha em vez da sua própria mãe. Te
Te culpo por administrar meu dinheiro como se fosse seu. Te culpo por nunca, nem uma única vez em 5 anos, perguntar o que eu precisava. Eu perguntava. Quando, Valéria? Quando você me perguntou se eu estava feliz? Se me sentia confortável vivendo no quarto menor da minha própria casa? Se me doía ver você rir quando Sebastião zombava de mim? Ela rompeu em choro. Eu não sabia que era tão grave. Pensei que você entendia que era o jeito dele, que ele não falava sério. O problema não é só o Sebastião. É que você nunca me defendeu. Nem uma vez sequer. Tenho medo. Ela sussurrou. Medo de que ele vá embora. De ficar sozinha com 2 filhos. De não poder pagar as contas. E ali estava. A verdade. Valéria não tinha me protegido porque me precisava menos do que precisava dele. Porque o medo dela de ficar sozinha era maior do que o amor por mim. Valéria, eu disse suavemente. Eu também tive medo. Medo de ficar sozinha depois que seu pai morreu. Por isso permiti tudo. Mas sabe o que eu aprendi? Que ficar sozinha com dignidade é melhor do que estar acompanhada com humilhação. O que vai acontecer amanhã? Vocês vão escutar as condições e vão decidir se podem vivê-las ou se preferem procurar outro lugar. Não temos dinheiro para outro lugar. Então vão ter que aprender a me respeitar no meu. Ela se levantou devagar. Na porta se virou. Lamento. Lamento não ter sido a filha que você precisava. Você ainda pode ser, mas tem que escolher isso a cada dia. Ela saiu, fechando a porta com suavidade. Fiquei acordada até depois da meia-noite. Revisei mentalmente cada documento que Dr. Maurício havia me preparado, as opções, os cenários. Amanhã eu apresentaria minha proposta. 6 meses para encontrar em outro lugar enquanto me pagavam um aluguel simbólico de R$5.000, MINSAIS, PIRDA, MAU, PARCIALDAD, AMAMVIDA, SOMARSGATARIA. R$5.000, mensais. Perde A. Ou parcialidade. A. Vida. TSO. Resgataria. E 480.000 dos 780.000 que emprestei. O resto eu daria por perdido para fechar o círculo, mas com condições. Respeito absoluto, terapia familiar obrigatória e nunca mais voltar a tocar no meu dinheiro sem minha autorização explícita e por escrito. Se rejeitassem a proposta, eu os despejaria em 30 dias e processaria a dívida completa. Eram opções duras, mas justas. Porque eu havia aprendido algo fundamental. O perdão sem consequências não é perdão, é permissão para que voltem a te machucar. E eu já não estava disposta a dar essa permissão. A manhã chegou cinzenta e pesada, como se o céu soubesse que algo ia se quebrar definitivamente. Levantei-me às 6 horas, arrumei-me com cuidado, um vestido simples, cor de vinho, meu colar de pérolas que Hélio me presenteou em nosso 20º aniversário. Sapatos fechados e confortáveis. Queria parecer o que eu era. Uma mulher de 70 anos que sabia exatamente o seu valor. Desci para preparar café só para mim. Ninguém mais havia descido ainda. Às 8 horas, Sebastião apareceu. Não me olhou. Serviu café em silêncio. Pegou um pão da cesta e sentou-se em frente à televisão. Valéria desceu 20 minutos depois. Estava com o rosto inchado de tanto chorar. Os netos não desceram. Suponho que tinham dito para ficarem nos quartos. Vamos sair às 9h30, anunciei. A reunião é às 10 horas. O escritório fica a 20 minutos daqui. Ninguém respondeu. Às 9 horas em ponto, Sebastião finalmente falou. Eu não vou. Então eu começo o processo legal na segunda-feira. Eu já te disse. Isso é ridículo. Falar com um advogado como se fôssemos criminosos. Não são criminosos, mas são devedores. E eu sou a credora. É assim que as coisas funcionam. Ele se levantou bruscamente. Sabe de uma coisa, sogra? Durante 5 anos nós aturamos você. Suas queixas silenciosas, suas caras feias, seu jeito de se fazer de vítima. Você podia ter dito algo a qualquer momento. Eu disse com a minha saída da mesa quando você me humilhou, mas ninguém notou. Ou pior, ninguém se importou. Foi uma piada. As piadas são feitas entre iguais, Sebastião. Você me trata como se eu fosse sua empregada e todos permitem. Valéria interveio com voz trêmula. Mãe, por favor, vamos falar civilizadamente. Eu sim, vou à reunião. Então eu vou só para te acompanhar, grunhiu Sebastião. Mas que fique claro, não vou assinar nada que não me convenha. Ninguém está te obrigando a assinar nada, respondi. Só a escutar.
Saímos de casa às 9h30. Pegamos o carro de Sebastião, aquele SUV de luxo de último modelo que ele comprou com o meu dinheiro sem me dizer. O trajeto foi silencioso, exceto pelo rádio ligado em volume baixo. Valéria ia no banco de trás, olhando pela janela. Eu ia na frente com a minha bolsa sobre as pernas, sentindo o peso dos documentos que levava dentro. Chegamos ao edifício do escritório 5 minutos antes das 10 horas. Subimos no elevador sem nos falar. Sebastião apertava e soltava os punhos. Valéria roía as unhas. A recepcionista nos fez entrar imediatamente. Dr. Maurício nos esperava na sala de reuniões, não no escritório dele. Queria que isso fosse formal, oficial. Bom dia? Cumprimentou com tom profissional. Sentem-se, por favor. Acomodamo-nos ao redor de uma mesa longa de mogno. Dr. Maurício à nossa frente com pastas perfeitamente organizadas. Eu ao lado dele, Valéria e Sebastião do outro lado, como acusados em um julgamento, porque de certa forma o eram. Dr. Maurício abriu a primeira pasta. Vamos começar por estabelecer os fatos. Senhora Sofia Mendes Carvalho, proprietária legal de uma casa localizada no bairro de Moema, 2 locais comerciais nos Jardins, uma conta de investimento no Itaú de 1.200 mil reais e outros ativos menores. Correto? Correto, respondi. Em julho de 2023, a senhora assinou como avalista de um empréstimo empresarial de 780 mil reais, em nome do senhor Sebastião Domingues, aqui presente. Correto? Correto. O empréstimo era para abrir uma oficina mecânica que, segundo lhe foi informado, iria gerar lucros suficientes para pagar o empréstimo em 18 meses. É assim? Sim. Dr. Maurício tirou um documento e o deslizou pela mesa em direção a Sebastião. Senhor Domingues, este é o extrato de conta atual desse empréstimo. Pode nos confirmar o saldo? Sebastião olhou para ele mal. Sua mandíbula estava tensa. 1.200 mil reais. E quanto pagou do principal? Silêncio. Senhor Domingues, eu fiz uma pergunta. 120 mil, murmurou. Valéria olhou para ele incrédula. Só 120 mil reais em 2 anos? O negócio não funcionou como eu esperava. O negócio fechou há 1 ano, interrompeu o Dr. Maurício. E o senhor tem pagado apenas os juros mínimos com o dinheiro dos aluguéis dos locais da senhora Sofia, sem o conhecimento explícito dela. Ela sabia. Valéria administrava as contas. Valéria empalideceu. Eu pensei que a mãe estava de acordo. Você me disse que tinha falado com ela. Claro que falei com ela. Eu disse que precisava do dinheiro para manter a casa. Você mentiu, eu disse com voz firme. Nunca me disse que estava usando os aluguéis para pagar a sua dívida. Você me disse que era para os serviços da casa, para a comida, para as crianças. Era a mesma coisa. Tudo era para a família. Não, Sebastião. Era para salvar o seu negócio falido, para manter o seu estilo de vida, para comprar aquele carro. Apontei pela janela em direção ao estacionamento. Doutor. Maurício tirou outro documento. O carro, um SUV de luxo, valor de 340 mil reais, comprado à vista com um saque da conta de aluguéis da senhora Sofia em março do ano passado. Ela autorizou essa compra. Eu tinha procuração, começou Sebastião. A procuração era da Valéria, não sua. E a procuração era para a administração, não para compras pessoais. Legalmente, essa compra é questionável. Sebastião levantou-se bruscamente. Isto é um circo. Me trouxeram aqui para me humilhar. Trouxemos você aqui para te mostrar a verdade, eu disse, levantando-me também. Durante 5 anos você viveu do meu dinheiro enquanto me tratava como lixo. E minha filha deixou você fazer isso porque tinha mais medo de perder você do que de me perder. Mãe, isso não é justo. Valéria também se levantou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não é justo? Sabe o que não é justo, Valéria? Que no meu aniversário de 68 anos ninguém se lembrou porque Sebastião organizou uma reunião com os amigos dele. Que no Natal você me desse um suéter feio que comprou na promoção enquanto eu presenteava todos com eletrônicos caros. Que cada vez que Sebastião me insultava, você baixasse o olhar e ficasse calada. Eu não sabia o que fazer. Você podia ter me defendido uma única vez. Isso é a única coisa que eu precisava. Dr. Maurício pigarreou. Senhoras, senhor, vamos nos sentar. Ainda temos muito a revisar. Nos sentamos. Sebastião tinha o rosto vermelho de raiva. Valéria soluçava em silêncio. Dr. Maurício continuou com tom implacável.
Além do empréstimo e do carro, encontramos outros gastos questionáveis. Uma viagem a Cancún no ano passado por R$ 45 mil. A ULASD EMUSCAPAARAASCRIANCASPOR R$ 45 mil. Aulas DEM U SICA para Ascrian CACASPOR R$ 8 mil mensais. Assinaturas de serviços de streaming, restaurantes, roupas de marca, tudo debitado na conta que supostamente era para manter a casa. Essas coisas também eram para a casa, para a família, insistiu Sebastião. Enquanto a senhora Sofia comprava suas roupas no camelô e usava sabão barato porque acreditava que não tinha dinheiro, acrescentou o Dr. Maurício. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Sebastião finalmente desabou. Cobriu o rosto com as mãos. Está bem. Sim, eu passei dos limites. Eu sei, mas eu não sabia como te contar. O negócio fracassou e eu não queria parecer um perdedor na frente da minha família. Então, você me usou como seu banco pessoal, eu disse. Eu ia te pagar, eu juro. Com que dinheiro, Sebastião? Você não tem trabalho. A oficina fechou. De onde sairia o dinheiro? Ele não respondeu porque não havia resposta. Valéria falou com a voz embargada. Mãe, o que você quer que façamos? Dr. Maurício abriu a última pasta, a que continha minha proposta. A senhora Sofia preparou 2 opções. A primeira, vocês têm 6 meses para encontrar outro lugar para morar. Durante esses 6 meses, pagarão um aluguel de R$ 5 mil, N, INSAIS, AD, E, VI, DAD, O, IMP, RI, EACSTIM, OCIRI, ESTRU, TURA, DOCIO, R$ 5 mil, mensais AD, Vida do Emper e, Stimoser e Estrutura. DOS, R$ 780 mil originais. São perdoados, R$ 300 mil. US, R. 300 mil. OS, R. 480 mil restantes devem ser pagos em parcelas de 10 mil reais mensais durante 4 anos. Se não cumprirem um único pagamento, a dívida completa se torna exigível imediatamente com juros legais. E a segunda opção? Perguntou Valéria. Despejo em 30 dias e processo judicial pelos 1.200 mil reais completos. Isso incluiria o embargo do carro e de qualquer outro bem que vocês possuam. Sebastião levantou a vista. Você está me destruindo. Não, respondi com voz firme. Estou te pondo limites, algo que deveria ter feito há muito tempo. E Sebastião, se aceitarem a primeira opção, há condições adicionais. Quais? Respeito absoluto. 0 insultos, 0 zombarias, 0 comentários desrespeitosos. Terapia familiar mensal. Os 4, incluindo as crianças. E nunca mais voltam a tocar no meu dinheiro sem minha autorização por escrito e em frente a um notário. Isso é impossível, começou Sebastião. Então pegue a segunda opção. Eu o interrompi. Eu já tomei minha decisão. Agora cabe a você tomar a sua. Valéria olhou para ele. Sebastião olhou para ela. E nesse intercâmbio de olhares, eu vi tudo. O medo, a vergonha, a raiva impotente. Precisamos de tempo para pensar, disse Valéria finalmente. Vocês têm até segunda-feira às 17 horas, respondeu o Dr. Maurício. Depois disso, a senhora Sofia procederá com a opção que considerar adequada. Nos levantamos. Sebastião saiu primeiro sem se despedir. Valéria parou na porta. Mãe, eu ainda te amo. Apesar de tudo. Eu também te amo, filha. Por isso estou fazendo isso, porque amor sem limites não é amor. É autodestruição. Ela se foi. Dr. Maurício e eu ficamos sozinhos na sala de reuniões. Você se saiu muito bem, disse ele. Não parece certo. Nunca parece certo impor limites, mas é necessário. Assenti. Ele tinha razão. Saí do edifício e peguei um táxi de volta. Não queria ir com eles. Precisava de espaço para respirar. Durante o trajeto, olhei pela janela. A cidade continuava se movendo, alheia ao meu pequeno drama familiar. E me dei conta de algo. O mundo não acabava porque eu havia dito chega. De fato, o mundo continuava girando e eu continuava respirando. E pela primeira vez em anos, eu respirava sem aquele peso esmagador no peito. Cheguei em casa antes deles. A casa estava vazia. Os netos deviam estar na escola. Subi para o meu quarto e sentei-me na cama, esperando. Eu sabia que a explosão viria. Era só questão de tempo. Meia hora depois, ouvi o carro estacionar. A porta principal se abrindo com força, passos pesados subindo as escadas,
batidas na minha porta, fortes, desesperadas. Abre! Era Sebastião. Abri. Ele estava transtornado. Tinha os olhos injetados de sangue e o cabelo revolto, como se o tivesse puxado durante todo o caminho. Precisamos conversar. Já conversamos no escritório, não foi? Agora vamos conversar de verdade. Sem advogados, sem papéis, só você e eu. Valéria apareceu atrás dele. Sebastião, por favor, deixa eu falar com ela. Eu me afastei e os deixei entrar, os três no meu pequeno quarto. Sebastião caminhava em círculos como animal enjaulado. Valéria sentou-se na única cadeira. Eu fiquei de pé junto à janela. Sabe o que mais me incomoda? Começou Sebastião. Não é o dinheiro, não são os papéis. É que durante 5 anos você agiu como se tudo estivesse bem, como se não se importasse com nada, e agora você vem com essa. Eu agia assim porque tinha medo, respondi. Medo de que se eu dissesse algo, eles me deixariam sozinha. Medo de ser a sogra amargurada. Medo de perder minha família. Pois você vai perder. É isso que você quer. Quero respeito. Se para ter respeito tenho que estar sozinha, então sim, eu prefiro isso. Sebastião riu. Uma risada amarga, quebrada. Respeito, claro, mas você nunca respeitou meu esforço, meu trabalho, minha tentativa de progredir. Seu esforço? Que esforço é esse, Sebastião? Você abriu uma oficina com o meu dinheiro, deixou-a falir e depois continuou gastando o meu dinheiro como se nada tivesse acontecido. Onde está o esforço nisso? O negócio fracassou. Coisas acontecem. Eu não sou o primeiro nem o último a falir. Você tem razão, mas você é o primeiro a continuar vivendo como rico quando já não tem um centavo, com o dinheiro da sua sogra, na casa da sua sogra, enquanto insulta a sua sogra. Chega com o insulto, foi uma piada! Não foi uma piada! Gritei. E foi a primeira vez em 5 anos que gritei naquela casa. Foi o resumo de 5 anos de desprezos, de comentários pequenos, de me fazer sentir que eu atrapalhava, de me tratar como se eu fosse sua empregada. Não a dona da casa onde você vive de graça. Valéria soluçou. Mãe, sinto muito mesmo. Virei-me para ela. Sabe quando eu soube que tinha perdido minha filha? Não foi quando você se casou, não foi quando você se mudou, foi no dia do meu aniversário de 68 anos. Naquele dia em que Sebastião organizou o churrasco dele com os amigos. Desci para a cozinha de manhã e você estava lá preparando café. Eu disse, hoje eu faço 68. E você me disse, ah, é mãe, parabéns. E continuou preparando o café sem olhar para mim. Nem um abraço, nem um bolo, nada. Naquele dia eu entendi que eu já não era sua prioridade. Era só mais um móvel da casa. Você não se lembra disso porque para você não foi importante. Mas para mim foi o dia em que comecei a desaparecer. Sebastião interveio, desta vez com um tom mais calmo, mas igualmente duro. E o que você esperava? Que te tratássemos como rainha. Vivemos todos aqui, somos família. As famílias se apoiam, as famílias se respeitam, corrigi. E o apoio é mútuo. Não é só uma pessoa dando e todos os outros tomando. Nós te demos companhia para você não ficar sozinha depois que seu marido morreu. Não me deram companhia, me tiraram minha casa, minha privacidade, minha dignidade. Isso é um exagero. Abri a gaveta da minha mesinha de cabeceira. Peguei uma caderneta velha. Eu a havia estado preenchendo durante os últimos 6 meses sem me dar conta. Notas, datas, comentários que haviam me machucado. Abri em uma página ao acaso e li em voz alta. 15 de março. Sebastião me disse para eu não cozinhar mais porque a comida estava ficando insossa. Valéria riu e disse, é verdade, mãe. Você está ficando esquecida com o sal. Passei outra página. 3 de maio. Regina precisava de ajuda com a tarefa de matemática. Eu estudei contabilidade. Ofereci-me para ajudá-la. Sebastião disse, é melhor deixar a sogra. Você já nem se lembra dessas coisas. Eu ajudo. Regina nem sequer olhou para mim. Outra página. 22 de julho. Mateus completou 12 anos. Fiz um bolo de fubá com goiabada. O favorito dele desde que era criança. Partimos depois do jantar. Mateus disse, vó, isso tem um gosto estranho. Sebastião provou e disse, melhor pedirmos um da confeitaria da próxima vez. Joguei metade do bolo no lixo naquela noite. Valéria chorava em silêncio. Sebastião havia empalidecido. Tenho mais 32 páginas, eu disse, fechando a caderneta. 32 páginas de desprezos pequenos que se transformaram em um desamor gigante.
E o dia do jantar com o comentário de velha inútil foi só a gota d'água. Eu não sabia que você se sentia assim, murmurou Valéria, porque você nunca perguntou. Você estava tão ocupada mantendo o Sebastião feliz que esqueceu que eu também precisava que alguém cuidasse de mim. Sebastião sentou-se na beirada da minha cama, derrotado. E agora? Você nos odeia? Quer que desapareçamos da sua vida? Eu não os odeio, mas também não posso continuar assim. Preciso que entendam algo fundamental. O dinheiro que gastei com vocês não era dinheiro extra. Era o fruto de 40 anos de trabalho, de sacrifícios, de decisões inteligentes. E vocês o desperdiçaram como se fosse água enquanto me faziam sentir que eu era o peso. Nós vamos pagar, disse Sebastião. Cada real, eu juro. Com que dinheiro? Eu vou conseguir trabalho. Um trabalho de verdade. Nada de invenções de negócios próprios. Vou trabalhar para alguém mais se for preciso. Sebastião tem razão, acrescentou Valéria. Eu posso pegar turnos extras no hospital. Podemos pagar. Olhei para ambos. Havia sinceridade nos olhos deles, mas também havia desespero. E eu não sabia distinguir um do outro. Vocês têm até segunda-feira, repeti. Escolham que opção vão tomar, mas saibam disto. Se escolherem ficar, as regras mudam radicalmente. Esta continua sendo a minha casa. Vocês são meus hóspedes, e eu vou começar a viver como a dona que sou, não como a empregada que me tornei. O que isso significa? Perguntou Valéria. Significa que vou tomar o quarto principal de novo, o que era meu e do seu pai. Vocês podem ficar no quarto onde estão agora. É maior do que este onde me enfiaram, mas não há mas. Ou aceitam ou vão embora. Além disso, vou contratar alguém para limpar a casa 2 vezes por semana. Não vou mais fazer isso sozinha e vou pagar com os meus aluguéis que voltarão a ser depositados na minha conta pessoal, não na conta da família. Isso é justo, admitiu Valéria em voz baixa. E mais uma coisa, os netos precisam saber a verdade. Não todos os detalhes, mas o suficiente para entenderem que o que aconteceu não é normal, que as famílias não devem funcionar assim. Vão nos odiar, disse Sebastião. Vão aprender que é diferente. Fez-se um silêncio longo. Lá fora ouvi a perua escolar parar. Vozes de crianças. A porta principal se abrindo. Mateus e Regina haviam chegado. Conversem, eu disse. Pensem. Decidam. Mas na segunda-feira às 17h eu quero uma resposta. E seja qual for, eu vou respeitá-la. Porque eu sim sei respeitar as decisões dos outros, mesmo que me doam. Eles saíram do meu quarto em silêncio. Eu os ouvi descer as escadas, vozes apagadas falando com os netos, mais soluços de Valéria. Sentei-me na minha cama e olhei a caderneta que continuava nas minhas mãos. 32 páginas de dor acumulada. Perguntei a mim mesma quantas mulheres no mundo tinham cadernetas semelhantes, quantas avós, mães, tias, escrevendo em silêncio cada ferida porque não tinham a coragem de dizê-las em voz alta. Abri a janela, o ar fresco entrou no meu quarto. Respirei fundo e peguei a caderneta, aquela caderneta cheia de tristeza, e a rasguei folha por folha, devagar, como um ritual, porque já não precisava dela. Já tinha dito tudo o que tinha para dizer, e, dissesse o que dissesse na segunda-feira, eu já tinha vencido. Havia recuperado a minha voz. O fim de semana foi estranho, como viver com fantasmas em uma casa assombrada por segredos recém-revelados. No sábado de manhã, Mateus e Regina me evitavam. Entravam na cozinha, pegavam cereal e saíam correndo para os quartos. Suponho que Valéria e Sebastião lhes contaram algo, mas não tudo. As crianças olhavam para mim como se eu fosse uma desconhecida, ou pior, como se fosse a vilã de uma história que não entendiam. Valéria passou todo o sábado trancada no quarto. Eu a ouvia chorar através das paredes. Sebastião saiu cedo e só voltou à noite. Cheirava a cerveja e cigarro quando entrou. Eu passei o dia reorganizando meus documentos, separando o que era meu do que havia sido nosso. Era mais do que eu pensava, e menos do que deveria ter sido. No domingo à tarde, Valéria bateu na minha porta. Mãe, podemos conversar a sós? Claro. Entramos no meu quarto e ela fechou a porta. Sentou-se na cama com as pernas cruzadas, como quando era criança e vinha me contar os problemas da escola. Mas já não era uma criança. Era uma mulher de 43 anos com rugas de preocupação na testa e cabelos brancos que cobria com tinta barata. Não sei por onde começar, disse ela. Comece por onde mais te dói. Ela respirou fundo. Eu acho que você tem razão em tudo.
E é isso que mais me dói, que durante 5 anos, sem me dar conta, eu deixei de ver você como minha mãe e comecei a ver você como um recurso, como alguém que estava ali para nos facilitar a vida. Quando foi que começou? Perguntei. Eu não sei. Foi gradual. Quando o papai morreu, eu estava arrasada. Sebastião foi meu apoio. Ele me segurou quando eu sentia que ia cair, e de alguma forma eu comecei a priorizar a felicidade dele acima de tudo, porque eu tinha medo de que, se ele não estivesse feliz, me deixaria e eu não podia suportar outra perda. E eu não contei como uma perda. Você estava aí. Sempre estava. Suponho que presumi que sempre estaria, que não tinha para onde ir, que não iria embora. Porque eu não tinha opções, não é? A viúva velha sem o marido, dependendo dos filhos. Nunca pensei assim, mas foi assim que trataram a senhora. Valéria cobriu o rosto com as mãos. Minha mãe me ensinou a ser forte, a me defender, a não deixar que ninguém me pisasse. E eu pisei em você. Não foi só sua culpa. Eu também te dei permissão. Toda vez que eu me calava, toda vez que eu aguentava um comentário, toda vez que eu dizia, está tudo bem, quando não estava. Por que a senhora fazia isso? Pela mesma razão que você. Medo de ficar sozinha. Seu pai foi meu companheiro durante 42 anos. Quando ele morreu, eu fiquei vazia e vocês preencheram esse vazio. Mesmo que fosse com migalhas, era melhor do que nada. Ou era o que eu pensava. E agora eu sei que as migalhas envenenam, que é melhor ter fome com dignidade do que estar cheia de humilhação. Valéria limpou as lágrimas. Eu conversei com Sebastião ontem à noite, depois que as crianças dormiram. Eu disse tudo. Como eu me sentia, como eu havia falhado como filha, como eu havia permitido tudo. E o que ele disse? Ele ficou zangado primeiro. Disse que eu estava sendo dramática, que a senhora estava me manipulando, mas depois ele desabou. Admitiu que tinha sido um imbecil, que se aproveitou da situação, que pensou que porque tínhamos sua procuração podíamos fazer o que quiséssemos com as suas coisas. E as crianças? Nós conversamos com eles esta manhã, antes que a senhora acordasse. Explicamos que estávamos vivendo na sua casa sem pagar, que tínhamos gastado seu dinheiro sem permissão, que tínhamos sido injustos com a senhora. Como reagiram? Mateus perguntou se íamos ficar sem casa. Regina perguntou se a senhora nos odiava. Dissemos a verdade, que depende de nós, de se podemos aprender a respeitar a senhora. Fiquei calada, processando. Valéria continuou. Mateus se lembrou de algo. Ele disse: é como quando eu zoei o Carlos na escola e a professora me disse que os bullies nunca ganham. E Regina disse: então o papai era o bully da vovó. Deu um nó na minha garganta. São bons meninos, são seus netos. Têm a sua inteligência e o seu jeito de ver as coisas com clareza. Valéria, preciso te perguntar algo, e preciso que você seja brutalmente honesta. O que quer que seja. Se Sebastião lhe dissesse, é ele, ou se tivesse que escolher entre seu marido e sua mãe, quem você escolheria? O silêncio que se seguiu foi eterno. Valéria olhou para o chão, depois para a janela, depois para as mãos. Finalmente, olhou nos meus olhos. Antes desta semana, eu teria dito que ele, sem hesitar, porque era meu presente, porque dormia ao meu lado toda a noite, porque eu dependia economicamente dele, embora, na verdade, ele dependesse da senhora. E agora? Agora eu não sei. E acho que essa dúvida é uma resposta em si mesma, porque se eu realmente amasse Sebastião da forma que deveria, não haveria dúvida. Mas há. E isso me aterroriza. Por que te aterroriza? Porque significa que estes 5 anos foram uma mentira, que eu fiquei com ele por medo, não por amor, que sacrifiquei meu relacionamento com a senhora para manter um casamento que talvez nunca tenha sido tão sólido quanto eu pensava. Valéria, ele te trata bem quando estão a sós, quando ninguém os vê. Ele te respeita? Ela demorou demais para responder e essa pausa me disse tudo. Ele tem um gênio forte, disse finalmente. Às vezes diz coisas que machucam, mas depois se desculpa. Diz que está estressado por causa do dinheiro, do trabalho, de tudo. Ele te levantou a mão? Não, nunca. Mas as palavras dele às vezes doem mais do que um tapa, como as palavras que ele me disse no jantar. Sim, aproximei-me e peguei nas mãos dela. Estavam frias, trêmulas. Filha, preciso que entenda algo. Eu não estou te obrigando a escolher entre ele e eu. Eu estou te obrigando a escolher a si mesma, a decidir que tipo de vida você quer.
Que tipo de casamento? Que tipo de pessoa você quer ser? Eu estou com medo. Eu sei. Eu também tive medo. Mas sabe o que eu descobri? Que o medo de ficar sozinha é pior quando você está acompanhada de gente que te faz sentir sozinha. A verdadeira solidão não é estar fisicamente sozinha, é estar rodeada de pessoas que não te veem, como a senhora estava conosco. Exato. A senhora me perdoa, mãe? A pergunta flutuou no ar. Eu podia perdoar 5 anos de abandono emocional, de cumplicidade silenciosa, de priorizar um homem em vez da sua própria mãe. Eu te perdoo, eu disse finalmente. Mas o perdão não significa que as coisas voltem a ser como antes. Significa que eu estou disposta a construir algo novo, algo melhor. Se você também estiver, eu estou, eu juro. Então demonstre amanhã às 17 horas com a sua resposta. Ela assentiu, me abraçou, e pela primeira vez em 5 anos, esse abraço pareceu real. Não obrigado, não culpado, real. Quando ela saiu do meu quarto, eu fiquei sentada na cama olhando para a parede. Pensei no Hélio, em como ele teria lidado com tudo isso, provavelmente com mais dureza do que eu. Hélio não tolerava faltas de respeito. Ele dizia que a família era o mais importante, mas que o respeito era a cola que a mantinha unida. Estou fazendo a coisa certa, amor, sussurrei para o ar. Não houve resposta, mas no meu coração senti que sim, que depois de 5 anos de me perder, finalmente estava encontrando o caminho de volta. Naquela noite, jantei sozinha na cozinha. Um sanduíche simples com um copo de água. Não preparei para mais ninguém. E quando Mateus desceu procurando comida, olhei para ele e disse: Tem presunto e pão na geladeira. Você pode preparar algo para você? Você não vai cozinhar, vó? Não? Hoje. Você está brava com a gente. Aproximei-me e acariciei o cabelo dele. Eu não estou brava, estou cansada. Mas estou trabalhando para deixar de estar cansada, entende? Acho que sim. Papai disse que fomos injustos com a senhora. Seu pai tem razão. Sinto muito, vó. Eu também sinto, meu amor. Sinto que você tenha tido que ver tudo isso. Vamos ter que ir embora da sua casa? Eu não sei ainda. Isso os seus pais vão decidir amanhã. Eu não quero ir. Eu gosto de morar aqui, embora eu entenda se a senhora quiser que a gente vá. Minha professora diz que todos merecemos respeito, inclusive os vovôs. Sorri tristemente, especialmente os vovôs. Eu o abracei. E nesse abraço lembrei por que estava lutando, não só por mim, mas também por eles. Por lhes ensinar que o amor sem respeito não é amor, que a família não é uma desculpa para o abuso, que as pessoas mais velhas não são descartáveis. Subi para o meu quarto e me preparei para dormir. Amanhã seria segunda-feira. Amanhã às 17 horas eu saberia se minha família escolheria me respeitar ou se escolheria ir embora. E embora doesse não saber a resposta, pela primeira vez em anos, eu dormi com a consciência tranquila, porque finalmente havia dito a minha verdade. E isso, sem importar o que acontecesse amanhã, já era uma vitória. A segunda-feira amanheceu com uma clareza brutal, como se o universo soubesse que hoje tudo se definiria. Levantei-me cedo, arrumei-me com cuidado. Calça social preta, blusa branca impecável, meu colar de pérolas. Queria parecer exatamente como o que era, uma mulher que sabia o seu valor. Tomei café da manhã sozinha. Café preto e pão na chapa, simples, suficiente. Às 9 horas, saí de casa. Não disse a ninguém para onde ia. Já não tinha que dar explicações. Peguei um táxi para o banco. Precisava confirmar se todas as mudanças estavam em ordem. A executiva de contas, uma mulher jovem chamada Patrícia, me recebeu com um sorriso profissional. Senhora Carvalho, está tudo pronto. Os aluguéis dos seus locais agora são depositados diretamente na sua conta pessoal. O senhor Domingues já não tem acesso, e ele sabe disso. Recebeu uma notificação oficial na sexta-feira passada. Perfeito. Patrícia me mostrou os extratos de conta. Em 2 meses, quando o próximo aluguel fosse depositado, eu voltaria a ter controle total sobre minha renda. 38.000 reais mensais que eu poderia usar como quisesse, para mim, para as minhas necessidades, para o meu futuro. Mais alguma coisa que eu possa fazer pela senhora? Perguntou Patrícia. Sim, quero abrir uma conta poupança adicional separada com um objetivo específico. Qual seria esse objetivo? Um apartamento pequeno para uma pessoa, por precaução. Patrícia assentiu, compreensiva. Não fez perguntas. Certamente havia visto casos semelhantes. Mulheres mais velhas recuperando sua independência.
preparando-se para o pior enquanto esperavam o melhor. Saí do banco me sentindo poderosa. Eu tinha opções. Já não estava presa. Caminhei pela cidade sem rumo fixo. Entrei em uma livraria e comprei 3 romances que eu queria ler há anos, mas nunca tive tempo. Entrei em uma cafeteria elegante e pedi um cappuccino com um pedaço de bolo de cenoura. Sentei-me junto à janela e li 30 páginas de um dos romances. Ninguém me interrompeu, ninguém precisou de mim e foi glorioso. Às 15h voltei para casa. Encontrei Valéria na sala. Estava sentada no sofá com as mãos entrelaçadas, nervosa. Sebastião não estava. Onde está seu marido? Perguntei. Saiu para procurar emprego. É sério, mãe. Foi a 3 lugares hoje, oficinas mecânicas. Ele está disposto a trabalhar como empregado, se for preciso. Isso é bom. Mãe, preciso te dizer algo antes que as 17h cheguem. Sentei-me em frente a ela. Eu te escuto. Ontem à noite, depois que todos dormiram, eu fiquei acordada pensando. Em tudo. Nesses 5 anos. Em quem eu era antes de me casar. E em quem eu me tornei depois. E o que você descobriu? Que eu perdi algo. Algo importante. Meu pai sempre me dizia, Valéria, nunca deixe que ninguém apague a sua luz. E eu deixei que Sebastião a apagasse pouco a pouco, sem me dar conta. Ele não te pediu para apagar, não diretamente. Mas toda vez que eu tinha uma opinião diferente, ele se aborrecia. Toda vez que eu queria fazer algo sem ele, ficava com ciúmes. E eu, em vez de me defender, fui me adaptando. Eu fui me fazendo pequena para que ele se sentisse grande. E com a senhora foi pior, porque a senhora era mais forte do que eu, mais segura. E eu acho que ele se sentia ameaçado por isso, pela sua independência, pela sua inteligência, e em vez de defender a mim mesma e a senhora, eu o deixei fazer a senhora pequena também. A voz dela se embargou. Esperei em silêncio enquanto ela recuperava a compostura. Esta semana, quando vi todos os documentos, quando escutei tudo o que a senhora tinha conquistado, tudo o que construiu com o papai, eu me dei conta de algo. A senhora não é a velha inútil que Sebastião disse. A senhora é a mulher mais inteligente que eu conheço. E eu fui tão estúpida que não vi. Você não foi estúpida. Foi humana. O medo cega às vezes. Não foi amor, mãe. Foi medo disfarçado de amor. As palavras ficaram flutuando entre nós. Verdades tão dolorosas que cortavam ao serem pronunciadas. O que você vai fazer? Perguntei. Eu não sei ainda. Mas sei que não posso continuar assim. Sebastião e eu precisamos de terapia de casal, individual, seja como for, porque se vamos ficar juntos, tem que ser de verdade. Não por medo, não por conveniência, mas porque escolhemos trabalhar nisso. E se não funcionar, então eu vou aprender a ficar sozinha, como a senhora. Eu não estou sozinha, Valéria. Eu estou comigo. O que é diferente? Ela sorriu tristemente. A senhora tem razão. Às 16h30, Sebastião chegou. Estava vestindo jeans e uma camisa de trabalho. Parecia cansado, derrotado, mas também havia algo diferente nos olhos dele. Algo parecido com humildade. Sogra, disse ao me ver, podemos conversar antes das 17h? À vontade. Ele se sentou ao lado de Valéria. Respirou fundo várias vezes antes de falar. Eu não vou tentar me justificar. O que eu fiz foi errado. Muito errado. Eu peguei o dinheiro da senhora sem perguntar. A tratei com desprezo e, o pior de tudo, convenci a sua filha de que isso estava certo. Por quê? Perguntei diretamente. Porque eu me sentia menor. Sempre. A senhora e o Hélio tinham conquistado tanto, e eu era só um mecânico que queria ser empresário. E quando o meu negócio fracassou, em vez de admitir, eu continuei fingindo, continuei gastando, continuei vivendo como se estivesse tudo bem. E a forma mais fácil de me sentir grande era fazer a senhora se sentir pequena. E agora? Agora eu entendo que isso não me faz grande, me faz um covarde e um abusador. A palavra ficou suspensa no ar. Abusador. Ele a tinha dito, não eu. Hoje eu fui a 3 oficinas. Continuou. Em 2 me disseram que entrariam em contato. Na terceira me ofereceram começar amanhã como mecânico básico. O salário é baixo, 12.000 diárias por mês. Mas é alguma coisa? É um começo. Você vai aceitar? Sim. E Valéria vai pegar turnos extras no hospital. Entre nós 2 podemos juntar 25.000 diárias por mês. Não é muito, mas é honesto. É real. E a minha proposta? Valéria e Sebastião se olharam. Depois ela falou.
Nós queremos aceitar a primeira opção, os 6 meses. O aluguel de R5, 00, UPAG, AMNT, ODOS, R5.000, o pagamento todos. R$480.000 em parcelas. E as condições? Todas. O respeito, a terapia, tudo. Você tem certeza, Sebastião? São 4 anos de pagamentos, R$10.000 mensais. Eu tenho certeza. E se demorar mais, eu continuarei pagando até que esteja quitado. É o mínimo que posso fazer. E o quarto principal é seu, disse Valéria firmemente. Nós vamos desocupá-lo este fim de semana e vamos ajudar a senhora a se mudar. E as crianças? Nós já conversamos com eles, disse Sebastião. Explicamos tudo. Mateus perguntou se podia ajudar limpando o jardim para pagar a vovó. Regina disse que quer cozinhar com a senhora aos domingos para preparar a comida favorita da senhora. Deu um nó na minha garganta. Não precisam fazer isso. Nós precisamos sim, disse Valéria, porque durante 5 anos nós a fizemos invisível e agora precisamos que a senhora volte a ser visível para nós, para eles, para si mesma. Olhei para o relógio. Faltavam 10 minutos para as 17 horas. Está bem, eu disse finalmente. Eu aceito, mas quero que fique claro. Esta é a última chance de vocês. Se voltarem a me faltar com o respeito, se voltarem a descumprir um pagamento, se voltarem a me fazer sentir como me fizeram sentir nestes 5 anos, não haverá segunda opção. Entendido? Entendido. Entendido, disseram em uníssono. E mais uma coisa. Quero que os netos passem tempo comigo, tempo de verdade. Não só estar na mesma casa, mas conversar, cozinhar juntos, que me contem as suas vidas, porque isso foi o que mais me doeu, perder a conexão com eles. Eu prometo, disse Valéria com lágrimas nos olhos. Peguei meu telefone e liguei para o Dr. Maurício. Já temos uma decisão. Eles aceitaram a primeira opção. Prepare os documentos para que assinem amanhã. Perfeito. Espero-os às 10 horas da manhã. Desliguei. Os 3 ficamos sentados em silêncio. Não era um silêncio incômodo. Era um silêncio de alívio, de esgotamento, de esperança frágil. Mãe, disse Valéria suavemente. Sim, a senhora acha que um dia poderemos voltar a ser família? De verdade. Nós já somos família, Valéria, sempre fomos. O problema é que durante 5 anos fomos uma família quebrada. Agora temos a oportunidade de ser uma família saudável. Mas isso exige trabalho todos os dias, de todos. Nós faremos isso, prometeu. Naquela noite, jantamos juntos os 5. Pedimos comida chinesa porque ninguém tinha energia para cozinhar. E pela primeira vez em anos, a conversa fluiu. Os netos me contaram sobre a escola. Sebastião perguntou a minha opinião sobre algo. Valéria me serviu chá sem que eu pedisse. Eram gestos pequenos. Mas depois de 5 anos de invisibilidade, cada gesto pequeno parecia monumental. Antes de ir dormir, Valéria me parou nas escadas. Obrigada por não desistir de nós. Eu não desisti de vocês. Eu desisti de ser maltratada. É diferente. Eu sei. E por isso a admiro mais do que nunca. Eu a abracei. E nesse abraço, senti algo que havia perdido. A certeza de que minha filha me amava. Talvez ela tivesse esquecido como demonstrar. Mas o amor continuava ali, enterrado sob camadas de medo e más decisões. E agora estávamos desenterrando-o juntas. Os primeiros 2 meses foram complicados. Sebastião começou o trabalho na oficina. Chegava em casa com as mãos manchadas de graxa e o orgulho ferido. Um homem que antes foi dono, agora recebia ordens de um chefe 20 anos mais jovem do que ele. Eu via nos olhos dele toda a noite. A frustração, a vergonha, mas ele pagava a cada quinzena, sem falta. Me dava R$5.000. A MIT, AD, ID, US e USALA, RIO, UVALIE, RIA, ADICIONAVAO, UTROS, R$5.000. A meta do Seusal, AU e Rio. VAL e RIA adicionava outros. R$5.000 dos seus turnos extras e eles depositavam na minha conta com comprovante assinado. Mudar para o quarto principal foi catártico. Entrar no quarto que compartilhei com Hélio durante 4 décadas me fez chorar, mas também me fez sentir que estava recuperando pedaços de mim mesma que havia perdido. A terapia familiar começou na 3ª semana. Uma psicóloga chamada Doutora Mendes, que não media as palavras. Sebastião, disse ela sem rodeios.
O senhor está consciente de que seu comportamento em relação à sua sogra se qualifica como abuso econômico e emocional? Sebastião se tensionou. Eu nunca bati nela. O abuso nem sempre deixa hematomas visíveis. Às vezes, as cicatrizes são internas. Sessão após sessão, a doutora Mendes ia desenterrando verdades incômodas. Sebastião havia crescido em uma família onde seu pai tratava a avó materna como empregada. Ele simplesmente replicou o padrão sem questioná-lo. Não é desculpa, disse a doutora, mas é uma explicação, e reconhecer a origem do comportamento é o primeiro passo para mudá-lo. As coisas melhoraram lentamente, muito lentamente. Sebastião começou a dizer obrigado quando eu cozinhava, a perguntar: a senhora precisa de algo antes de ir ao supermercado? Pequenas mudanças que antes teriam sido invisíveis, mas que agora brilhavam como faróis na escuridão. Valéria também mudou. Começou a me defender. A primeira vez que Sebastião fez um comentário sarcástico sobre a minha comida. Um pouco salgada, não é? Valéria o cortou imediatamente. Se não gosta, cozinhe você. O silêncio que se seguiu foi espetacular. Sebastião olhou para ela, surpreso, depois baixou a vista. Você tem razão. Desculpe, sogra, está bom. Mas nem tudo foi progresso linear. No terceiro mês, Sebastião teve uma recaída. Chegou do trabalho especialmente frustrado. O chefe dele o havia repreendido na frente de outros mecânicos por um erro. Sebastião entrou em casa batendo portas, praguejando. Eu estava na cozinha preparando sopa de macarrão. Ele passou por mim, viu a panela e murmurou: sopa de novo? Não pode fazer algo diferente? Foi instintivo, automático. O velho Sebastião emergindo em um momento de fraqueza. Mas desta vez, eu não me calei. Apaguei o fogão, virei-me para ele. Desculpe. Ele se deu conta imediatamente do seu erro. Sogra, eu não queria. Você quis. E sabe de uma coisa, Sebastião? Eu vou te lembrar de algo. Você tem duas opções. Ou agradece o que tem, ou prepara a sua própria comida. Mas o que você não vai fazer é me faltar com o respeito na minha casa de novo. Ficou claro? Valéria havia entrado bem a tempo de escutar tudo. Parou ao meu lado. A mãe tem razão. Ou você se desculpa de verdade, ou esta noite você janta na rua. Sebastião olhou para as duas. E pela primeira vez, eu vi algo que nunca tinha visto nele. Vergonha genuína. Vocês têm razão. Me desculpem. De verdade, me desculpem. Eu tive um dia ruim e descontei na senhora. Isso não está certo. Não, eu disse firmemente. Não está certo. E se voltar a acontecer, eu me lembrarei que você me advertiu que isso não funcionaria. Não vai voltar a acontecer. E não aconteceu. Esse foi o último incidente significativo. Mas então veio o golpe que ninguém esperava. 4 meses depois do ultimato, Sebastião chegou em casa pálido como um fantasma. Eram 15 horas. Ele nunca chegava a essa hora. O que aconteceu? Perguntou Valéria alarmada. Eu fui despedido. O silêncio foi absoluto. Por quê? Perguntei. Corte de pessoal. Eu fui o último a entrar. Fui o primeiro a sair. Valéria se deixou cair no sofá. Meu Deus! E agora o que vamos fazer? Temos que pagar 10.000 da Aires em 5 dias. Eu sei, disse Sebastião com a voz embargada. Eu sei. Eu vou procurar emprego hoje mesmo. Amanhã. Depois. Vou bater em todas as portas que for preciso. Só preciso de um pouco de tempo. Quanto tempo? 1 mês. 2 no máximo, por favor. Valéria se ajoelhou na minha frente. Literalmente se ajoelhou. Mãe, por favor, nós temos tentado. De verdade. Não é por falta de vontade. É por circunstâncias. As circunstâncias são parte da vida. Eu disse com voz dura. E vocês deveriam ter previsto isso. Deveriam ter economizado mais. Deveriam ter tido um plano B. A senhora tem razão, admitiu Valéria chorando. Tem toda a razão, mas eu te imploro, não nos despeça. Não, agora as crianças estão no meio do ano letivo. Sebastião vai conseguir trabalho. Eu vou pegar mais turnos. Vamos pagar a senhora tudo até o último real. Olhei para os dois, suplicantes, desesperados, humilhados, e me dei conta de algo. Isto era exatamente o que eles precisavam experimentar. Não a humilhação pública que Sebastião me fez passar, mas a humilhação privada de reconhecer que as suas ações têm consequências, que o mundo não gira em torno deles, que quando você depende de alguém, deve tratá-la com respeito.
Está bem, eu disse finalmente. Eu vou dar 2 meses a vocês. Sério? Sebastião não podia acreditar. Mas com condições. Este mês, pagam o que puderem. Os R, 5.000, QU, IT, I, M, NUME, S, Q, I, V, I, M, PAGAM, R, 5.000, CAT, I, LM, NON e El Esqueven, pagam 15.000 para compensar. E se em 2 meses Sebastião não tiver emprego, vendemos o carro, o SUV de luxo que você comprou com o meu dinheiro. E com esse dinheiro se adianta a dívida. Mas eu preciso do carro para procurar trabalho. Então, consiga trabalho antes que os 2 meses passem. Sebastião engoliu em seco. Feito. E mais uma coisa. A partir de hoje, cada real que gastarem, anotam em uma caderneta. Cada real que ganharem, anotam e, no final de cada semana, me mostram. Eu quero transparência total porque a minha confiança foi quebrada e tem que ser reconquistada, pouco a pouco. Nós faremos isso, prometeu Valéria. Os 2 meses seguintes foram um inferno para eles. Sebastião bateu em portas em 50 lugares. Foi rejeitado em 48. Nos 2 que o aceitaram, os salários eram miseráveis. Ele escolheu o que pagava mais, 9 viralers, 0 mensais em uma loja de autopeças. Valéria trabalhava turnos de 14 horas. Chegava em casa se arrastando com pouca energia para jantar. Os netos se tornaram mais independentes por necessidade. Mateus aprendeu a esquentar comida. Regina aprendeu a lavar a própria roupa, e eu os observava, não com crueldade, mas com a satisfação de quem sabe que as lições difíceis são as que mais se recordam. Na sessão de terapia seguinte, a doutora Mendes me perguntou: Sofia, como a senhora se sente vendo a sua família lutar assim? Conflitada, admiti. Parte de mim sente pena, mas outra parte sente que isso é necessário, que eles precisavam tocar o fundo para aprender. E se não conseguirem, então aprenderão outra lição, que as ações têm consequências permanentes. Sebastião, que estava na sessão, falou: Sogra, a senhora me odeia? Eu não te odeio, Sebastião. Nunca te odiei, mas também não vou te salvar das consequências das suas próprias decisões, porque isso não te ajudaria, te faria mais fraco. A senhora tem razão, disse ele com a voz embargada. E sabe o que é o pior? Que agora eu entendo como a senhora se sentiu nestes 5 anos. Trabalhar até o cansaço e sentir que não é suficiente. Dar tudo e que ninguém valorize é horrível. Sim, eu disse suavemente. É horrível. Por isso nunca mais quero sentir isso de novo. Não vai voltar a sentir. Eu juro pelos meus filhos. E pela primeira vez eu acreditei nele. Porque não eram só palavras. Eram palavras respaldadas por ações, por esforço, por sacrifício. Ao final do 2º mês, Sebastião me entregou 15.000 hares. Ele os tinha reunido com o salário, com bicos extras nos fins de semana, consertando carros de vizinhos, com cada centavo que pôde economizar. Aqui está, disse, pondo o envelope na minha mão. Completo. Muito bem. Posso ficar com o carro? Por enquanto, sim. Mas ele continua sendo um lembrete do que você fez de errado. Toda vez que você ouvir, lembre-se, eu vou. E enquanto eu guardava aquele envelope com o dinheiro, me dei conta de algo. Eu não estava recuperando só o meu dinheiro. Estava recuperando a minha dignidade. E eles estavam aprendendo a deles. Porque a dignidade não se presenteia. Ela se conquista com respeito, com esforço, com humildade. E finalmente, depois de 5 anos, estávamos todos aprendendo essa lição.